quais os principais obstáculos que você vai enfrentar no seu dia a dia como profissional de pequenos reparos. É claro que você pode não trabalhar nessa área ainda. E aí, nesse caso, pode ser que você tenha ou não alguma timidez com falar de você mesmo, falar daquilo que você faz. Isso pode ser um desafio, mas é importante que você o enfrente. Não permita que seus medos te controlem, ok? Então vamos lá. O primeiro passo, você vai ter um agendamento com o seu cliente. E é super normal, é só você entender que o seu cliente é uma pessoa como você e que está solicitando um serviço como, por exemplo, o que você contrata de entrega de uma pizza. Só que no caso você está pedindo uma pizza e ele está precisando de um serviço de manutenção na casa dele. Então você vai se apresentar com toda tranquilidade, explicar sobre o que você faz, se esse for o caso, se você já não tiver falado por telefone no agendamento com ele. E aí você vai pedir para ele, né, cordialmente, de forma bem cordial, que ele te mostre o que ele quer que você faça, tá? E nesse caso, você vai ficar bem atento quando ele te mostrar o serviço, para deixar bem claro o quão expert você é sobre aquele serviço que ele vai te mostrar, certo? E se você não souber sobre o serviço, não tem problema, tá? Explique para ele isso também, caso você não faça esse tipo de serviço. Tá tudo tranquilo, mas não enfrente um desafio que você não saiba, ok? Vamos lá, ele mostrou o serviço para você. Por exemplo, vamos sugerir que lá ele tem um problema de uma válvula de descarga daquelas da marca Docol. E aí ela não está funcionando bem, ela está com vazamento, certo? E você, ao ver aquilo, você vai perceber que existem algumas coisas que podem ser feitas para que ela se resolva ou não. E aí você vai confirmar com ele que você sim é um especialista naquela área, no caso de ser. E você vai fazer ali uma desmontagem prévia para entender o que realmente está acontecendo. E se você perceber que é só regulagem, sinta-se à vontade para poder explicar para ele que é somente aquilo. Nunca tente ser aquele falso esperto. Aquele cara que quer trocar aquilo que não é necessário. Por quê? Porque uma hora ou outra isso não termina bem. Então, lembre bem de ter um atendimento claro, objetivo, visualizar aquilo que realmente for para ser feito e, se possível, fazê-lo. Se for o caso de um orçamento onde você tem que primeiramente fazer uma visita e posteriormente fazer uma desmontagem, não tem problema nenhum. Lembra que existem essas possibilidades. Por quê? Dependendo do tamanho do serviço e até no caso de um reparo, se você não tiver equipado com equipamento para desmontagem, você não vai conseguir acessar. Então é bem interessante que você perceba o que realmente está acontecendo, e se você souber de antecedência o que realmente pode estar acontecendo, é claro que você vai se preparar para poder levar o material já desmontado, certo? Porque existem situações em casos de válvula que você vai ter que desmontar completamente. Existem situações que você consegue ver com clareza sem desmontar nada. Então, quando você tiver o conhecimento técnico sobre isso, ou você já tendo, você vai entender sobre isso, certinho? Vamos continuar com o atendimento, certo? Resolveu o serviço? Lembre bem de chamar o cliente para poder estar mostrando para ele o resultado, tá bom? Para que ele faça um teste ele mesmo e para que ele prove com o seu teste próprio que está funcionando bem, certo? Aguarde com tranquilidade, peça a ele para ir até o local, fazer a descarga. Espere o momento certo, porque geralmente a válvula de descarga, no caso aqui específico que a gente está explicando, ela leva uma média de 30 segundos para poder vedar completamente, certo? Feito isso, termine, se for necessário, a sua limpeza no local. Lembra sempre disso, deixar bem limpo os locais onde você trabalhar, tá bom? No mínimo como você pegou antes. Para que você tenha aí uma boa visão do óleo do seu cliente para com você, tranquilo? Feito isso, agradeça ele por ter chamado você para fazer esse serviço e deixe bem claro que você fica disponível para qualquer eventual novo serviço que venha existir naquele imóvel, tranquilo? E se você tiver percebido alguma coisa, e depois que ele te mostrar esse serviço, você pode perguntar se ele não tem outra coisa que ele queira que seja resolvido. Não tem problema. Às vezes você pode fazer até um bônus para ele de alguma coisa que seja simples e que pode trazer um novo resultado para você. Lembra disso. Geralmente você está fazendo, por exemplo, o serviço da válvula e você percebe que tem uma fechadura que não está fechando bem. Sugira para ele que aquilo pode ser resolvido rapidamente e dê um bônus para ele, principalmente quando for a primeira visita sua para um cliente. Sempre ofereça mais do que aquilo que você está fazendo. Isso vai fazer uma grande diferença na memória do seu cliente para com você, tá bom? Então, se você faz aquilo que a maioria não faz, você é lembrado como a maioria não é lembrado. Tranquilo? E é isso aí. Espero que você tenha entendido aí um pouco mais sobre a questão do atendimento.
nesse caso específico, para que você tenha aí uma maior tranquilidade. E lembre sempre, o cliente, ele é uma pessoa assim como você, que precisa de algum serviço. Ele só precisa de uma pessoa de confiança, ele precisa, além de você ser essa pessoa de confiança e de capacidade para resolver o problema, ele precisa perceber que você é. Não basta somente ser essa pessoa, você precisa ter uma aparência de quem realmente é essa pessoa, tranquilo? Então, esteja bem vestido, tenha uma postura profissional, converse em tom baixo, com tranquilidade, devagar, sem agonia, tá? E execute o serviço sem pressa, tá bom? Converse com seu cliente sem pressa. Não é legal quando as pessoas percebem que você está com pressa para poder despachá-lo, tá bom? É importante que aquele tempo seja do seu cliente. Se para isso tem que cobrar um pouco a mais, cobre um pouco a mais. E lembra sempre, venda o melhor serviço, não o melhor preço. A diferença é enorme. E faz com que você seja muito bem lembrado. Lembra da Coca-Cola? Ela não é o refrigerante mais barato, porém é o mais conhecido do mundo, tá bom? E é toda a diferença que todo mundo lembra na hora de uma refeição, certinho? E você vai ter clientes difíceis, certo? Por que isso? Porque se você ainda não tem experiência de como funciona isso, você também não tem experiência de se relacionar com pessoas mais difíceis. Leve em consideração que você, quando abre um negócio, você está na frente dele e tudo que acontece para o bem e para o mal é diretamente relacionado a você. Então, as chances de você, na sua vida normal, corriqueira, trabalhando para terceiros, ter isso acontecendo com você é bem menor do que quando você lida diretamente na frente do negócio. Então, vamos lá, sendo você o profissional que vai atender diretamente os seus clientes, quando você se deparar com uma quantidade significativa, nesse percentual vai ter pessoas difíceis, tá bom? Que sejam os seus clientes, seus fornecedores e até grandes clientes, tranquilo? Por que isso vai acontecer? Porque você está em contato direto com o maior número de gente, e isso é normal. E quando isso acontecer, eu quero que você os atenda da melhor maneira possível, que você já tenha uma experiência com os clientes mais tranquilos e que você saiba lidar com essa situação. Para que no mínimo você tenha uma experiência de como essas pessoas funcionam. De, às vezes, por exemplo, quando alguém fala, nossa, aquela pessoa é difícil, em vez de você recuar e não atender, você faz o contrário. Você vai até ele e tenta entender o porquê que ele é assim. O porquê que você poderia, por exemplo, entendê-lo de forma que os outros não entendem. Entendeu? Até você queimar o seu último cartucho de paciência, de atenção, de ser a pessoa que resolve aquilo que ele procura a solução. Tranquilo? Por que eu estou te falando isso hoje? Porque você está começando. E quando a gente começa, a gente não perde nenhum cliente. Você precisa de caixa. E para que esse caixa funcione bem, esteja em pleno crescimento, você precisa atender a todos. Quanto menos clientes perdidos, mais dinheiro no bolso, certo? E às vezes, no geral, os clientes difíceis são os que pagam melhor, tá? No geral, fora a regra. Mas no geral é assim que funciona. Cliente exigente é cliente que entende como funcionam as coisas. É cliente que gosta de um bom comportamento. É cliente que exige coisas limpas, bem feitas e caprichadas. Então, assim, quando você tiver esse cliente que ele, por exemplo, perceber que alguma coisa não ficou tão bom como ele gostaria, dê atenção redobrada a ele e vá lá e faça o seu melhor, certinho? E aí você vai passar por todo um processo de entendimento como que funciona essa pessoa. A partir daí você está mais preparado ainda para o próximo que vai vir. E aí você vai se construindo como profissional que entende também de pessoas, não só da parte técnica da execução do serviço. Lembre que isso é uma parte chave do seu negócio, tá bom? A sua empatia, simpatia, o seu relacionamento positivo de solução vai fazer um grande diferencial. E ele vai ser construído a partir de pessoas difíceis que você vai se relacionar. É lógico que também as pessoas meigas e doces vão contribuir para isso, mas os difíceis vão te moldar, tá bom? E é isso aí. E aí, então vou ter que dizer sim para tudo, Dayane? Não, você não tem que dizer sim para tudo, tá? A ideia é que você aprenda a entender o perfil de cada cliente que você tem e tenha uma experiência da maior variedade de perfis de pessoas que existem como seus clientes, para que você cada vez mais entenda o processo. Entenda como lidar, entenda como sair de uma situação difícil, de uma saia justa, como por exemplo, você tá lá, foi fazer um serviço em um condomínio. E, por exemplo, às vezes você não agendou isso, você só disse que ia em tal dia e não agendou a hora.
E quando você chega lá, a pessoa responsável não está na casa ou no apartamento. E aí? E de repente a pessoa te liga e diz que só chega depois de 2 horas. É um problema que você poderia ter resolvido antecipando. Então, assim, eu sei que no início é um pouco complicado, é difícil, porque a gente tem hábitos diferentes, mas é importante que você comece a construir os hábitos de antecipar. Antecipação, no sentido de estar ligando, estar agendando o seu horário. Você não precisa de agendar o horário específico, mas agende pelo menos a parte da manhã, o turno da manhã ou o turno da tarde. E aí a pessoa vai se preparar para te receber. Lembra sempre que às vezes você vai trabalhar numa casa onde as pessoas não estarão lá durante o dia. Vai estar talvez um funcionário, alguém que vai estar especificamente para te esperar. E pode gerar muito problema você não ir, porque às vezes uma pessoa deixou de trabalhar para te esperar. E aí você acaba criando uma má impressão por uma coisa que é muito simples, simplesmente se planejar, se organizar, tá bom? Então, uma outra coisa que você deve se organizar e se orientar antecipando é, por exemplo, quando você vai trabalhar em condomínio. Saber dos horários de funcionamento, a hora que abre os portões para o pessoal de serviço. Quais são as regras para quem entra no condomínio. Quais são o que eles exigem para que você esteja entrando lá dentro. Qual o horário que você pode estar lá dentro. Quais os dias que você pode estar entrando, se final de semana conta ou não, se no horário de almoço você tem que parar ou não. Isso é uma coisa que parece ser simples, mas faz uma grande diferença se você, por exemplo, liga uma máquina no horário de almoço dentro de um condomínio, que é proibido. Dentro daquele horário, por exemplo, de meio-dia às 2 da tarde. E aí você causa, por exemplo, uma multa para o seu cliente dentro do condomínio. Imagina isso. Às vezes o valor do seu serviço não paga nenhuma parte da multa. Você imagina uma situação que é constrangedora? Então, assim, são coisas extremamente simples. Eu sei que, em parte, você julga que o seu cliente deveria saber disso, mas eu acho que é do seu interesse saber sobre essas coisas. E informar para o seu cliente, olha só, como é que funcionam os horários de trabalho lá? Como que funciona para fazer serviço dentro do seu condomínio? Explique isso para mim. Ele vai ter uma percepção que você tem um cuidado maior, tá bom? Principalmente se o seu cliente for mulher, o que no geral costuma ser. Elas são muito mais detalhistas, exigem muito mais um melhor acabamento. Eu espero que você esteja capacitado para isso, tá bom? Então, assim, lembra que quando você vai ter relacionamento dentro de lugares com pessoas, quanto mais gente tiver na escala da hierarquia, no tipo de condomínio, você vai passar pelo porteiro, às vezes você vai passar pelo um cara de moto que fica passando nas ruas do condomínio. Então, assim, quanto mais gente tiver, maior o risco de ter contraste lá dentro, de ter obstáculo, tá bom? Então, é muito bom, é muito importante que você saiba se relacionar e caso aconteça uma situação de constrangimento, caso, por exemplo, você tenha lá um desentendimento, mesmo que seja com o próprio cliente com relação a isso, é importante que você se desculpe, tá? E que não exista uma competição de quem é mais, e sim que tem que solucionar o problema, que tem que resolver aquilo. Tranquilo? E é isso aí. Lembra sempre de ser o profissional que você gostaria de contratar. Se você colocar esse termômetro nos seus negócios, você vai ter grandes resultados, tá bom? Seja sempre o profissional que você queria contratar, que você indicaria. Se você é esse cara, você vai estar bem, beleza? Vamos lá. Uma experiência rápida que eu passei com relação a empreendedorismo. Como que eu me tornei um empreendedor? Certo? Eu, assim como você, eu trabalhava numa empresa que prestava pequenos serviços de construção civil. A gente fazia diversos tipos de serviço. Serviço de encanação, de telhado, de alvenaria, de cerâmica, revestimento, porcelanatos. A gente fazia também serviço de parte elétrica e hidráulica. Então era uma empresa que prestava vários tipos de serviço. E nessa empresa, eu tinha uma especialidade de assentar porcelanato. De preferência os porcelanatos mais caros que tinha no mercado, eu é que assentava. E aí a gente pegava obra de todo tipo. O pessoal lá pegava todo tipo e aí a gente tinha que resolver, certo? E sempre que acontecia um imprevisto na empresa, alguém não conseguia resolver alguma coisa, sempre chamavam a mim para resolver, porque eu sempre tive o hábito de ser a pessoa que queria resolver, queria estar na frente dos negócios. Isso é uma boa perspectiva para você que quer se tornar um empreendedor. Você procurar resolver problemas. Por quê? Porque o empreendedor é o cara que resolve problemas, tá bom? Então, nesse sentido, a gente fazia muitas horas. Nesse momento,
da minha vida eu não trabalhava aqui no Brasil, eu trabalhava fora. E lá a gente tinha a perspectiva de trabalho por hora. Então a gente trabalhava às vezes 8, 9 horas e às vezes tinha que anotar menos horas. Eu não entendi o porquê daquilo. E chegou um certo tempo que eu questionei isso. Ao passo que eu questionei, automaticamente eu fui desligado da empresa. Me pediram para desligar, que não ia mais dar certo e tal. E tranquilo, eu achei estranho, porque além de eu ser demitido, eu também não recebia o que já tinha para receber lá que estava acumulado. Beleza, eu passei alguns dias pensando sobre isso na minha casa. E é claro que eu tinha algumas reservas, eu nunca fui uma pessoa que ficou sem reservas. E eu acho isso importante para você também que quer empreender. Seja a pessoa que nunca gaste tudo que você ganha, tá? É sempre importante ter uma reserva financeira. Tudo que você ganha todo mês, separa sempre uma parte. Uma parte considerável que não faz muita diferença, 1/3 daquilo que você ganha. Separe isso, guarde. Por quê? Porque diferenças, ou situações de imprevistos acontecem sempre. E isso vai fazer muita diferença na sua vida. E como empreendedor, mais ainda. Então, eu tinha umas reservas e eu decidi a partir daí que eu não trabalharia mais para os outros. Por quê? Porque se eu trabalhasse para os outros, mesmo sendo muito bom, mesmo tendo muito resultado, as pessoas, mesmo assim, me dispensariam se eu questionasse alguma coisa, então eu decidi que trabalharia para mim. Por quê? Porque com relação a isso, eu ia decidir se eu ia ficar ou não no mercado. E eu ia fazer o melhor para que eu permanecesse, para que eu tivesse o maior número de clientes. Isso ia depender somente de mim. Então eu percebi que quando você tem capacidades e tem força de vontade e se empenha realmente, você tem grandes chances de sucesso, certo? E aí eu comecei a empreender sozinho. Nesse momento, eu comecei, na época, eu trabalhava em outro país e lá se falava outra língua. Até o momento eu sabia falar essa língua. E a partir daí eu decidi que eu ia ter que escrever. Por quê? Porque eu tinha que formalizar orçamentos. E isso exigia de mim uma habilidade de escrita para poder formular tudo isso, documentação da empresa, esse tipo de coisa. Então eu decidi que eu ia aprender. Eu copiei umas 10 vezes todos os livros que eu tinha comprado desse idioma, que eu aprendi a falar, e aí deu tudo certo. Começou a funcionar bem. É claro que no início sempre tem alguns erros, tranquilo, tá tudo bem. O importante é você não errar. Não é errar, é você permanecer errando, tá bom? Então se você erra e aprende algo com aquilo, você está no caminho certo, tranquilo? Só não tenha medo de continuar, tranquilo? Então vamos lá. E aí eu dei sequência a isso. Dando sequência na empresa, em pouco mais de 6 meses a gente já tinha 8 pessoas trabalhando com a gente. E as coisas começaram a se dar muito bem e funcionar muito bem. Eu comecei a criar anúncios na internet nesse momento e aí a gente deslanchou, certo? O que eu tenho a dizer para você que quer começar a empreender? Você precisa ter um resultado melhor do que a maioria. Por quê? Porque se você não tiver a capacidade de gerar resultados, você pode quebrar. Se você não tiver a capacidade de melhorar a cada dia, pode não funcionar tão bem para você. Porque nesse momento é como se toda a responsabilidade estivesse sobre você, porém é você que é a capacidade maior de solução. Quanto menos gente tem, mais fácil gerir. E se você está na frente, você é a pessoa que coloca as coisas para funcionar. Tudo parte de você. Seja rápido, seja ágil. Não espere as coisas piorarem. Tente fazer o melhor possível sempre. A todo serviço você pode aprender algo. Se você começa hoje e atende a pessoa para trocar uma lâmpada e você tem a possibilidade de pegar um serviço novo, mesmo que você não entenda, vá atrás, procure aprender. À noite é possível. Você consegue virar uma noite e aprender coisas novas, tá? Tudo depende da vontade que você tem, da capacidade que você tem de aprender. Só depende de você, ninguém mais, tá bom? E se você aprendeu e você quer começar uma equipe, aprenda a ensinar essa equipe a fazer da melhor forma possível. Lembra que você tem que construir possibilidades e também educar pessoas para que tudo funcione da melhor forma possível, tá bom? Então assim, vamos lá. Na minha experiência, o que eu aprendi? Eu aprendi que quando você tem capacidade e quando você se dedica àquilo que você quer, você consegue ir além. E com você não vai ser diferente. Você também pode e você consegue.
só depende da sua dedicação. É normal que vai ter inicialmente um esforço maior, um empenho maior, isso é necessário. Vão ter diversas pessoas que vão ser contra aquilo que você quer propor. Por quê? Porque o rebanho e a manada sempre vão querer te impor que você continue junto, certo? É muito mais confortável, é muito mais cômodo. Então, lembre que a individualidade constrói pessoas diferentes. E se você quer ser diferente, você precisa se construir da forma que você julga ser melhor e do jeito que você percebe que dá resultado. A gente sempre repete a receita que funciona com as pessoas que funcionam. A gente tem vários exemplos. É só seguir e fazer acontecer com você no seu negócio, ok? E é isso aí. Valeu. E fica aí a dica.